uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 6, que Jesus subiu o monte para pregar e veio ouvir a sua pregação uma grande multidão. E quando já estava ao entardecer, Jesus olha para um dos seus discípulos e diz: Onde conseguiremos tantos pães para alimentar este povo? Filipe, dá a esse povo de comer? E aí Filipe ficou perturbado e disse: Senhor, ainda que tivéssemos 200 dinheiro, não seria bastante para dar um pedacinho de pão para cada um dessa multidão. Queridos, esta palavra é gloriosa, é maravilhosa e nos traz poderosas ferramentas de ensinamento para as nossas vidas. Antes de continuar com essa história, eu quero lhe pedir, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá, dá uma força neste canal, me segue lá no Instagram, e aí você estará ajudando esta palavra a chegar ao maior número de pessoas possível. Queridos, vamos voltar para essas ferramentas poderosas, a ferramenta do servir. O grande segredo da felicidade está no servir. Jesus ensinou isso aos seus discípulos, quando estava pregando para uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ao entardecer aqueles homens ficaram com fome, estavam famintos, e eles estavam distante da cidade, pastora. E então Jesus chama o seu discípulo e testa ele: Filipe, dá-lhe de comer. E aquele discípulo ficou preocupado: como daremos de comer a tanta gente? E quem sabe hoje você esteja pensando assim: como eu vou resolver tal problema, tal situação? Como eu farei isso? E esta é a melhor pergunta que se pode fazer diante de uma situação difícil. A melhor coisa a se fazer é perguntar: como eu vou resolver isso? Como eu farei aquilo? Porque quem pergunta obtém resposta. Filipe fez esta pergunta para Jesus e obteve a resposta de Jesus. Logo apareceu um garotinho que também nos dá uma lição. O garotinho tinha apenas alguns pães de cevada e alguns peixes em sua mochila. E logo ele disse: olha, o que eu tenho está aqui. Tudo que eu tenho está aqui, eu ofereço. Se servir para alguma coisa, eu ofereço. Tudo que eu tenho, que coisa linda. Alguém disposto a contribuir, alguém disposto a ajudar. E aí Jesus disse: basta, mande a multidão sentar em grupos de 50, e deu graças naquele pão, naqueles peixes, naqueles pães, e aí repartiu com os discípulos, e os discípulos repartiram com a multidão. A dádiva do servir. Servir é uma dádiva. Contribuir é um presente de Deus, porque quando você contribui, você está dizendo: eu posso, eu tenho condições, eu sou abençoado, eu sou abençoada, é por isso que eu contribuo. Jesus estava contribuindo com a palavra espiritual, e de repente aquele povo sente fome. Jesus disse: opa, o povo também tem necessidades físicas, vamos agora contribuir com a parte física, a parte da necessidade dessas pessoas. E aí agora, queridos, ele faz um grande milagre, que é multiplicar os pães e peixes. Olha, queridos, você talvez esteja em uma situação tão difícil e está se perguntando como, de que forma, de que maneira. Pergunte, e a resposta virá. A palavra do Senhor nos diz: clame a mim e responder-te-ei. Então, quando nós perguntamos, quando nós clamamos, a resposta vem para nós. A resposta chegou para Filipe, a resposta chegou para todos que estavam com fome naquele lugar. A resposta virá para você. A resposta chegou até para aquele menino, né, pastor? Porque ele abençoou com o que ele tinha, e a Bíblia diz que sobrou 12 cestos. Né? Olha que coisa linda, a multiplicação que Deus fez na vida daquele menino também. É verdade. E então a resposta chegou para todos que ali estavam. Inclusive,
É para esse garoto, pastora, que saiu de casa com uns 5 pães, 2 Talvez peixinhos. seja a alimentação que ele tinha para a família dele, né? Mas como ele contribuiu, o Senhor recompensou muitas vezes mais. Imagine o tamanho da recompensa desse garoto, de poder ter contribuído para alimentar 5.000 pessoas. Ele chegou em casa tão feliz: mamãe, eu contribuí com o ministério de Jesus e ajudei a alimentar 5.000 pessoas. Que coisa linda! Queridos, a felicidade está no contribuir, em poder ajudar. E daí alguém pode dizer: mas eu não posso ajudar. Todos podemos ajudar de alguma forma. Porém, se você quer ajudar mais, precisa crescer mais. Precisa crescer mais. E daí vem uma chave poderosa para a sua vida. O motivo do crescimento nunca deve ser egoísta. O motivo do crescimento sempre deve ser crescer para ajudar. Crescer para ajudar. Crescer para ajudar. Quanto mais você cresce, mais você ajuda e mais Deus abençoa. Eu tenho um exemplo maravilhoso da minha avó, pastor Luciano, que já partiu, está na glória com o Senhor. E minha avó era muito pobre, mas minha mãe me contava que quando chegava o dia para abençoar, para ajudar com a cesta básica, ela levava uma caixinha de fósforo, mas ela contribuía, ela ajudava, né? E depois ela pôde ter condições de receber os pastores na casa dela, de contribuir muito mais, porque o Senhor viu que ela, do pouco que ela tinha, ela repartia. Isso é bíblico, isto é divino, isto é semear, isto é plantar. O problema de muita gente é que não aprendeu a plantar. Eles aprenderam apenas a comer. Comer, comer e comer. Come o pão e come a semente. Às vezes aquela pessoa vê aquela árvore tão cheia de frutos, né, tão maravilhosa, mas não sabe que todo aquilo ali teve um processo, né? Teve a plantação, a pessoa plantou, cuidou, regou aquela semente, e aquela semente se tornou uma árvore, e aquela árvore produziu muitos frutos, porque ela foi cuidada, houve todo um processo. Do mesmo jeito é a multiplicação na minha e na sua vida. Com toda certeza, devemos plantar a semente que Deus nos dá. Todo mundo tem a oportunidade de igual modo de plantar e depois colher. Mas se quisermos comer o pão e a semente, não teremos o que colher. Verdade. É preciso comer o pão, mas também é necessário plantar a semente que Deus nos dá, para que possamos no devido tempo colher. Então aquele garoto, ele fez uma plantação, pastora. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas ao invés de comer tudo, ele plantou no reino. Ele plantou no reino de Deus, no ministério de Cristo. E eu imagino o tamanho da colheita daquele garoto. Infelizmente, nós não vemos a história dele para frente, mas tenha certeza de uma coisa: aquele garoto foi muito feliz, aquele garoto foi muito abençoado. Então, se plantarmos no reino de Deus, tenha certeza de uma coisa: a colheita será abençoada, a colheita será muito feliz, muito feliz. E aí interessante é que sobrou 12 cestos, cheios de pães. Isso mostra o quanto Jesus, ele é organizado, econômico. Alimentou 5.000 pessoas e os pedaços que sobraram, ele mandou recolher. Isto é lição para nós que queremos ser abençoados. Primeira lição. A primeira lição: plantar. Se plantarmos, iremos colher. A segunda lição: poupar em épocas de dificuldade ou quando sobrar. Se sobrar, poupa. Se está na dificuldade, poupa para que esse pão ele renda mais. Mas que esse poupar não impeça de você plantar aquilo que é semente. Nem contribuir, né, pastor? Nem contribuir. Porque quando nós contribuímos, às vezes dá uma agonia na cabeça das pessoas, e quando a coisa está ficando difícil, ela retém tudo, com medo de perder, quer poupar e retém tudo. Isso dá o efeito contrário. Se não dermos aquilo que é devido, se não plantarmos aquilo que é devido, ao invés de melhorar, vai piorar a situação. Mas é preciso plantar. Essa economia não impeça de você plantar. Plante no reino de Deus, plante na vida de pessoas e você vai colher no nome do Senhor. Deus abençoe.